5. Chegando no xadrez. Meu Deus! A casa caiu. É o pensamento imediato que me vem enquanto o policial caminha sobre o muro de casa, segundos antes do meu portão ser arrombado. Parado aí. Mão na cabeça. Agora que fui descoberto, o que vai acontecer? Meus gatos, minha família, minha casa, minhas plantas, tudo será retirado de mim em instantes. Colocado de frente para o muro lado a lado com Nayara, só de cueca, sou xingado e avacalhado. Peço misericórdia pelos meus gatos enquanto eles são chutados pelos agentes sem dó. Tenho 8 felinos adultos e 3 filhotes. Estar perto deles e não poder fazer nada enquanto são maltratados é um terror, me perturba demais. A vontade é de tentar fugir para não passar por aquilo. Os gatos correm perdidos de um lado para o outro, sem entender tanta agressão. Os policiais entram na casa como se fossem os donos e saem pegando itens aleatórios que nada têm a ver com drogas. Minhas câmeras são tapadas com panos pretos para que não sejam feitas gravações durante a operação. Ao encontrarem as plantas, grandes e cheirosas, os agentes festejam esfregando os pés de maconha em seus membros genitais. A mensagem para mim é clara: nós te fodemos. Bom, nesse momento, né, gente, que os policiais invadiram a casa, foi uma situação a mais, vamos dizer assim, a parte assim que a gente mais se assusta, né? Que é o bote. Quando eles chegaram camuflado, todo transvestido lá de preto, né, com os capacetes, os óculos noturnos, as metralhadoras, butinão, aquele ferrão que bate no portão, derruba o portão, causa todo aquele espanto, né, aquela coisa assim aterrorizante, né? Eles querem intimidar e intimidam mesmo. Então foi uma situação assim, a gente na hora tem que, eu não subi, mas a gente tem que ficar frio, calmo e saber que tudo passa, né? Que você vai ter um advogado, que você vai ter sua chance de falar. Então não se desespere, sabe? Mantenha calma quando acontece uma situação dessa. Eu me desesperei, né, cara? Fiquei desorientado por causa dos meus gatos. Minha maior preocupação era os gatinhos, sabe? Era os gatinhos. Eu sabia que planta eu poderia fazer de novo, que minha vida eu poderia cuidar dela, né? Mas e a dos gatinhos, cara, sabe? Os polícias chutavam os gatos, cara. E eu lá pedindo pra eles: não chuta não, é só os gatinhos, cara. Pelo amor de Deus, são meus gatinhos, né? E os gatos tudo doido, cara, sabe? Vinha pro meu lado, corria pro outro lado, né? E assim, foda. E o pior, né, cara, os caras entraram achando que tinham feito uma grande apreensão, né, de um Marcola da vida, parece, cara. Porque o cara esfregava, né, as plantas, esfregava assim no saco, sabe, e falava: a casa caiu, né, falando, perdeu, e dava as gargalhadas com os amigos lá e tal. Mas pensa bem, eu só de cueca, um bicho magrelo ali, dono de gato, perdeu, assim, perdi minhas coisas, mas o que eles ganharam? Hã? Será que essa é a função da polícia mesmo? Né? Foi horrível. Somos levados algemados para dentro da viatura e dali seremos encaminhados até a 20ª Delegacia de Polícia do Gama. Nayara se desespera, seus olhos irradiam medo. Estamos em junho, e desde fevereiro, vínhamos dando um tempo separados. Às vezes ela aparecia para bater papo, fumar dar uma namorada. Naquela noite, ela estava ali. 31. Por coincidência, era uma quinta-feira, e a gente costumava se ver apenas nos finais de semana. Acabamos presos juntos. Ao sair dali em uma viatura, sinto que estou abandonando meus animais. Sinto que não voltarei mais para aquela casa. E mal posso imaginar as consequências que me esperam. A situação de quando você é preso, ela é desesperadora, né? Então, naquele momento ali, a Nayara, que estava lá em casa, né? Ela não tinha, assim, muita razão de estar lá no meio da semana. Ela ia de vez em quando, sabe? Ia de vez em quando só para poder... flashback, né, cara? A gente tinha ainda como se diz, um relacionamento bom, sabe? Que não tinha complicações, né? A gente só não estava mais junto. E aí,
Ah, aquela prisão, eu vi que a Nayara, né, se sentiu ali, ficou imaginando o que, que ela poderia fazer, né? Ela não sentiu que eu é, iria segurar a onda, entendeu? Pra ela, né? E aí eles separaram a gente, né? Pois eu num carro e a Nayara no outro. E foi desfilando aí pelo Gama fora até chegar na 20ª. Chegamos na delegacia por volta das 7 horas do dia 16 de junho de 2016. Ali sou algemado numa barra de ferro próxima a um banco de cimento e Nayara levada para outra sala, onde a deixam algemada em uma cadeira. De onde estou posso vê-la no final do corredor, mas não consigo falar com ela. Trocamos apenas alguns sinais de calma naquele momento tão duro e assustador. Eu te amo. Fica tranquila. Maconheiro safado. Tomara que você fique 20 anos preso. Agora a casa caiu. Alguns agentes da polícia atravessam o corredor me dizendo palavras de desconsolo. Passo umas 2 horas ali sentado, algemado. Até os policiais me levarem para uma sala onde sento em uma cadeira sem as algemas. Eles pedem com calma a senha do meu e-mail no notebook apreendido. O e-mail do TPROC. Se eu cooperar será melhor, eles me dizem. Se não cooperar, vão entrar no meu e-mail assim mesmo e será pior para mim. Abalado, resolvo cooperar. Dou a senha e ele abre o e-mail no seu computador. Sem mais perguntas, sou levado para o corró. O corró é um quarto-cela com um banheiro, onde os presos ficam aguardando seu destino. Lá de dentro escuto os policiais comentando que a delegacia está parecendo uma selva, que tem uma lavoura lá dentro. Quem é que está plantando tanta maconha? Risadas vêm logo em seguida. Uma provocação a mim de forma indireta. 32. Fui preso com 72 pés de maconha. Destes, 26 em vasos separados e em fase de crescimento. Os outros eram pequenas mudas plantadas todas juntas em um vaso só, que não seriam cultiváveis. Das plantas que estavam em vasos separados, apenas 6 estavam em fase de floração, faltavam ainda 30 dias pelo menos até elas ficarem boas para corte e secagem. Na minha casa tinha também sementes, adubo, equipamentos que eu utilizava no cultivo, embalagens, envelopes e notinhas para rastreio do correio. Só que eu estava sendo tratado como se fosse o Fernandinho Beira-Mar. Os policiais se vangloriavam da apreensão do TPROC, um inimigo da população, e talvez tenham pensado que encontrariam armas e uma porção de legalidades em casa. Mas não tinha nenhuma e nem nada que pudesse me incriminar no artigo penal para tráfico de drogas. A apologia ao crime e a distribuição de sementes ilegais foram os argumentos usados para justificar minha prisão e todos os investimentos feitos nela, como por exemplo os gastos com o helicóptero usados na operação. Por volta das 13 horas, os policiais me trazem um salgado e um refrigerante no coró. Não tenho fome. O que tenho é uma preocupação sem fim com meus gatos, minha companheira e minha casa. O que seria da minha vida a partir dali? Passo este dia mais esperando Duque sendo interrogado. Lá pelas 16 horas, um agente me leva do corró para outra sala. Ali está uma das minhas plantas. A Blue Cheese, de quem eu vinha cuidando tão bem. Ele me informa que aquela planta não será incluída no meu inquérito, mas que gostariam de saber como cuidar dela e quando ficaria boa para consumo. Sem pestanejar, ensino o que deve ser feito até o dia de colher. Neste momento o policial faz menção de cheirar a planta e eu dou a letra. 33. Toca nas flores e depois cheira os dedos. Ao fazer isso, o policial se admira com o aroma. E logo chama os colegas para sentirem também. Um após o outro, os policiais tocam as flores, cheiram os dedos e se encantam. Fico vendo aquele grupo de homens da lei apreciando a beleza de um pé de maconha. Nem eles conseguem enxergar onde está o crime na planta. Será que fica no caule, nas folhas, nas flores ou apenas no ar, invisível ao olhar? Como se estivesse passando a bola em uma roda de amigos, converso com eles por alguns minutos. Falo sobre a planta que tanto amo e de como meu objetivo maior no cultivo dela era que mais pessoas pudessem se livrar do tráfico. Troco ideias com os policiais da mesma forma que informo usuários no TPROC.
Acho bom que eles conheçam melhor a planta que consideram crime e me sinto bem naquele momento. Até ser levado de volta ao curró. São 18 horas quando um primo meu que é advogado aparece na porta do curró. Minha família já está ciente e vai buscar um criminalista para me defender, ele conta, e Nayara será libertada por eu ter assumido a autoria dos fatos. Meu primo não esconde a preocupação, a situação é séria e pode me dar uma bela enxaqueca. Como aleguei ser usuário e não traficante, serei levado a DPEDF para fichamento, corpo de delito e exame de urina. De lá, serei transferido para o complexo da Papuda. Depois de passar o dia todo naquele lugar apertado e fétido, meus nervos estão soltando faísca. Fico emocionado. Chorando, peço a ele que acalme minha família e tente me libertar. Que fale também com minha ex-esposa para cuidar dos gatos até eu sair da cadeia, se possível. Fico triste em pensar que, além de ter causado a mim mesmo um problema, meus familiares vão ter que aguentar as consequências. 34. Sofrer sozinho é menos dolorido do que ver quem amamos sofrer por nossa causa. O primo me entrega uma calça de malha branca, uma blusa de manga comprida também branca, bolachas e refrigerante. Sigo sem fome. O corró mede uns 3 metros de comprimento por 2 de largura. De um lado tem um banco e no meio o espaço é dividido em duas partes por uma parede pequena, que deve ter 1,5 metros de altura. Está ali para cobrir o banheiro, conhecido como boi. Trata-se de um vaso rente ao chão onde as necessidades são feitas agachado ou de pé. Ali no corró, a descarga é dada por um policial mediante pedido. Além de úmido, aquele lugar fede. Com a noite chega mais um preso no curró. Um jovem de 20 e poucos anos pego com 40 gramas de maconha. Logo vem alguém trazer roupas para ele, brancas como as minhas. O preso se apresenta e começamos a conversar. Vamos chamar ele de Gama. Venta forte pela porta e pela grade que deveria ser uma janela. Por volta das 23 horas estamos os dois tremendo de frio, dói até os ossos. Manifesto meu tormento a ele. Mano, está frio demais aqui, né não? Estou com muito frio, isso aqui não tem cabimento. Pois parceiro, eu tô quase congelando, o vento tá muito frio. Gama responde. Vamos fortalecer um ao outro, né mano velho? Você deita de lado e ficamos de valete, assim um esquenta o outro. Ele deita de um lado do banco, eu do outro e ficamos assim, de valete, ora no 0x0 e ora no 1x1. Ainda bem que o cara tem modos educados e limpos. Aquela é a única forma que vejo para poder suportar a noite. 35. Consigo dormir uns 30 minutos, até que mais um elemento é trazido. Agora estamos em 3, sendo que o novo integrante está bêbado, fedendo e gritando com os policiais. Ele come toda a comida e bebe todos os refrigerantes que tem ali. Sem problemas por mim, mas o fedor de chulé com cachaça e mais os gritos conseguem deixar minha noite ainda pior. O recém-chegado conta ter brigado com os policiais, e apanhado deles. Tremendo de frio, ele deita no chão do curró. E voltamos a tentar dormir. De madrugada, umas 3 horas, mais um preso é trazido. Completamente chapado de ruipinol, ele deita ao lado do banheiro e apaga ali mesmo. Mais tarde eu viria a conhecê-lo como Pezão de Santa Maria. Aquela não é uma noite fácil, muito menos previsível. Tento me aquecer e dormir fazendo poucos movimentos para não incomodar o outro preso. Acabo passando a madrugada acordado, com frio, e ainda abraçado a um estranho. Pensar que isso tudo é só o começo me aflige, sinto que ainda não encontrei o pior. A ansiedade nessa hora é mato. E desse mato eu não posso nem fumar. Bom, quando você é preso, você fica totalmente na mão daqueles que te prenderam, né? Você não tem acesso a pedir um socorro para alguém, para trazer isso, para trazer aquilo, para ajudar com isso ou com aquilo, né? Depois dessas questões aí todas deles deixar a gente preso nesse corral um bom tempo aí, eu fiquei até umas 3 horas da tarde. Me levaram, né, para tirar a senha do computador e também me levaram para... Tinha uma planta minha que chamava Blue X e eles falaram que essa planta eles não iam pôr no inquérito, mas queria saber, né,
como que cuidava. Eu, na minha humildade, na minha bobeira, né, fui, até ensinei, né, mas eu deveria ter mandado eles tomar no cu, né, que aquela planta era minha, que não era deles, que eles não podiam fazer isso, que eu queria que pusessem um inquérito e que eles iam pra puta que pariu eles. Só que na hora, né, cara, você tá oprimido, espizinhado, tapa na orelha, perdendo tudo que tem, você tá fraco. Você tá fraco e submisso, né, cara? E naquele momento ali, você é uma gazela na boca do leão, entendeu? Põe água, põe no sol, deixa ela lá, cuida até, colhe e fuma. Aí o cara foi cheirar, eu ainda, não, bebê, não cheira assim não, pega na porra da flor, né? Pega na flor aí, ó. Como se eu estivesse falando com os amigos, cara. Os caras me prendendo, acabando com a minha vida, né, cara? Mas aconteceu. E aí já levaram pro Corró de novo, sabe? E aquela tortura daquele Corró, sabe, cara? O meu advogado, meu primo, né, apareceu lá umas 6 horas da tarde, eu acho. À tarde me trouxe uma calça branca, e uma camiseta branca, sabe? Uma blusa branca, sabe, esses, né, de frio, sim, essas blusas de manga comprida, né, moletom. Os policiais já tinham instruído que tinha que ser branco, porque eu ia pra penitenciária e só usa branco. Só que não era suficiente, né, pra passar a noite que eu passei naquele Corró ali, sabe? Você não dormiu, não tinha como dormir por causa do frio, a grade aberta lá em cima, onde tinha que ser uma janela, e o vento passava quilômetros por hora ali, sabe? Encanalizado, e aquele gelo mesmo, gelo. E aí chegou um preso lá, eu chamo ele de Gama, né? O Gaminha chegou, e esse menino, muito educado também, mas assim, né, coitado, foi preso com 50 gramas lá no Gama. E ele até que é um cara limpo e tal, não tinha chulé nem nada, né, cara? A gente deitava de valete, sabe? Ou no 0 a 0 ou no 1 a 1, né? Ou de pipiu com pipiu, ou de bunda com bunda, entendeu? E um aquecia o outro com as pernas, entendeu como que era? A gente aproximava muito, então, né? Punha minhas pernas assim, as pernas assim, ó, pra um esquentar o outro, cara, sabe? Foi terrível a noite. E toda hora chegou um preso bêbado lá, fedorento, brigando com a polícia, sabe? Xingando e pá, comeu as comidas, né? Não tem problema, eu falei pra ele comer tudo mesmo, coitado. E depois chega o pezão, sabe, lá da Ceilândia, de madrugada, doido de Ruipinol. Eles deitaram no chão lá, e a gente foi até amanhecer essa loucura, cara. 6 da manhã o policial, o delegado chega com o policial, me tira do Corró, 6:30 da manhã, e fala que tem um pessoal que quer conversar comigo. Eu já achei que era o pessoal do DOI, da investigação, da entorpecentes, cara, eram os repórteres, sabe? Me jogou na frente dos repórteres, com aquela minha cara de sofrido de noite, sabe? Todo o pesadelo que eu passei ali, tive que enfrentar as perguntas dos repórteres, cara, sabe? Eu fiquei, assim, revoltadíssimo, porque eles sabiam da prisão das coisas, mas não sabiam do THC, do Sérgio, né, cara, da vida do Sérgio, que se era verdade, se não era verdade, né, cara? Faziam umas perguntas tão abobadas, cara, sabe? Eu fiquei mal naquele dia ali demais. Até que o delegado me tirou, quando eu falei emocionado que quando eu saísse da cadeia eu ia voltar a plantar para não comprar de novo. Aí o delegado falou, ai, mas já é demais. Já me pegou e me tirou da entrevista lá, com aquele tanto de repórter abobado, sabe? Só os pasquinhos, né, cara? O cara que bate na bundinha da zebra assim e fala, sabe? Eu gosto de traficante burro. Traficante, professor, traficante que punha tudo na internet, traficante burro. Ficou muitas semanas falando isso de mim, sabe? Mostrando minha imagem lá em Brasília. Então, tudo isso, né, cara, foi assim, avassalador. A gente tem que manter a calma, e na hora eu tinha que ter soltado os cachorros ali pros repórteres. O cachorro do repórter tá ali, ó, perguntando umas coisas idiotas, e eu falando, eu sou preso, eu sou traficante, veja isso, eu sou traficante, eu já vendi alguma droga, eu sou um ativista, tô aqui em favor da descriminalização da maconha, temos que descriminalizar a maconha, abaixa a prisão do usuário, vai tomar no cu, delegado, né? Mas não. Nessa hora é difícil. Só os caras que já passou por isso mais de uma vez, né, cara? Você já foi lá mais de uma vez, você tem experiência, você faz, né?
Mas quando é a primeira vez é só terror. Só abalo físico e emocional, sabe, que aconteceu ali. E foi-se, né? Até o dia de ir pra delegacia de fazer os exames de delito, corpo de delito, né? Porque eu falei que era usuário, então você tem que tirar a urina para ver se você realmente tem a cannabis no seu sangue. Se não tiver, você não é usuário, né? Você é traficante, entendeu? E também se tinha dado porrada em mim, né, cara? Essas coisas assim bem desagradáveis, né? E foi muito desagradável esse corpo de delito, sabe? O policial põe você pelado, manda você mijar, né? Faz uma... esse policial olhou pra mim, pro meu corpo lá, de um jeito muito babaca, estranho, você tá entendendo? Que parecendo que é policial abobado, cara. Que diabo é aquilo, cara? Né? E eu pedi água pra poder dar estímulo pra mijar. Ele falou, mas você não vai dar conta de mijar aí não, velho? O preso. Eu falei, uai, tô pedindo água pra ajudar, né? Pra facilitar o trem, cara. Aí eu pus a água na boca e já deu já mijada, entendeu? Pra fazer o treinar. Então foi pura humilhação demais, sabe? Sem necessidade, né, cara? Porque a lei não tá pra proteger a sociedade de pessoas que prejudiquem a sociedade. Então isso tem que ser uma realidade, não fictício, né? Diante da realidade dos policiais e realidade na frente dos olhos da população, mas é falso dos policiais. Os policiais sabem, né, que o cara não é traficante. Ficaram 2 meses investigando, não é verdade? Por que fizeram ainda? Deram andamento no processo e fuderam com a minha vida, né? Amanhece no dia 17 de junho, às 7 horas, o delegado vem me buscar. Na porta ele avisa: tem um pessoal aí querendo falar com você. Quando saio, sou tragado por uma porção de câmeras de TV e pessoas me fotografando. Eu gelo. Pensei que seria interrogado e na verdade estou sendo exposto para a imprensa com requintes de sensacionalismo. É um absurdo me colocarem nas manchetes como traficante. Tenho alunos, colegas de profissão e um monte de gente para comprovar meu trabalho honesto como empresário e professor. Minha renda vem disso, não vendo drogas. Não é justo ser visto e julgado pela sociedade como praticante daquilo que eu tanto luto contra. 36. Mas sou jogado na sala como qualquer bandido. Algemado e com o emblema da Polícia Civil no pano de fundo. Os repórteres disparam questões sem nexo com o caso e me fazem acusações que sequer entendo. As perguntas que eu gostaria de responder eles não fazem, como por exemplo da onde eu vim e por que estou ali. Não me é dada a chance de explicar que plantava para não comparar. Me pintam de traficante e ainda sou obrigado a ouvir risos e piadas deles sobre eu ser o professor da maconha. Os jornalistas parecem ter vindo apurar a notícia já convencidos de que eu forneço drogas e incentivo seu uso para menores, além de fazer afronta à polícia com vídeos fumando erva. Entre o bater dos flashes e as investidas dos microfones, fico sem chão. Bem que eu gostaria, mas não sei como proceder nessa situação. Diante das câmeras, não consigo conter o choro. Depois dessa entrevista forçada, sou levado de volta para junto dos outros presos. Um deles está apreensivo, conta ter dado um nome falso para os policiais. Já está quase na hora de sermos transferidos para a DPE-DF e a mentira logo será descoberta. O cara é puro medo, está prestes a cair no choro. Assim que os policiais vêm à porta conferir nossos dados, ele revela o segredo. Diz que deu o nome do irmão e logo ouve do agente que é um safado, um vagabundo, que ainda vai se arrepender muito por isso. Somos levados para a viatura separados dele, que fica sozinho no corró e se despede com os olhos cheios de lágrimas. Deixamos a 20ª DPC Gama DF rumo à nossa próxima morada, o DPE-DF. A equipe responsável pelo transporte é conhecida por DPOE. A partir do contato com eles, começo a entender melhor como meu sofrimento até aqui foi apenas o começo. Treinados para lidar com os presos de forma a garantir a segurança dos cidadãos, os policiais do DPOE. 37. Agem como cães bravos. Nunca falam, somente gritam. Intimidam, humilham, apertam as algemas além do necessário. Fazem o que podem para deixar os presos apavorados. A viatura é maior do que o normal, como uma van, e todos aqui a chamam de bonde.
O bonde passa de delegacia em delegacia recolhendo presos que serão levados ao DPE-DF. No lugar do motorista, temos um piloto que dá freadas bruscas e faz ultrapassagens por quebra-molas em alta velocidade, desconsiderando a carga humana que, algemada, é arremessada de um lado para o outro no compartimento traseiro. A cada parada entram mais presos e o bonde fica cada vez mais quente e abafado. É uma viagem sem noção de ruim, verdadeira bad trip. 1 hora depois, chegamos ao DPE-DF. As portas do bonde são abertas e os presos são conduzidos de cabeça baixa com palavras de incentivo dos agentes. Anda, ladrão! Vai, seu cu sujo! Tá demorando demais, vagabundo! Corre, malandro! Aos berros eles chamam o primeiro nome dos presos e cada um tem que responder dizendo o restante da sua identidade. Os convocados são encaminhados para realizar exames de urina e corpo de delito. Na minha vez, peço para tomar um pouco de água. O agente se irrita. Mas você não consegue mijar? Sim, uai. Mas a água daria uma ajuda a mais, respondo na hora. Depois de fazer xixi no pote sou levado para realizar o exame físico. Fico nu encostado a uma parede. O policial encara as partes do meu corpo de uma forma que me deixa 38. Muito constrangido. E dali sou encaminhado para carceragem no mesmo prédio do DPE. Bom, gente, e o sofrimento que a gente passa na delegacia, ele é simplesmente um presságiozinho, né? Um risquinho perto do que a gente vai passar nas questões da polícia técnica, que é a prisão onde eles fazem sua identificação, e na própria penitenciária, né? Mas a gente entra para dentro de um camburão que eles chamam de bonde, e ele vai passando de delegacia em delegacia para pegar os presos. Eles te algemam, não travam a algema, aí você senta, encosta a bunda na algema, ela aperta seus pulsos. Só que o policial que está dirigindo faz rally com o carro, entendeu? Quebra-mola para ele é pista de aeroplano. E nós lá dentro pula igual um pedaço de tijolo na carroceria de uma caminhonete. Chega na polícia lá, técnica, aquele tanto de gente aglomerado dentro dessa van apertadíssima, claustrofóbica, sem ar, cara. É terrível isso, cara. A hora que eles abrem a porta, é como se abrisse a porta para você descer no meio de um monte de cachorro. Parece que eles estão treinando os policiais. É pau no cu, cu sujo, ladrão, vagabundo, baixa a cabeça, filha da puta. Baixa a cabeça, vagabundo. E você algemado tem que andar sem saber para onde, entendeu? Com a cabeça baixa. E os caras só te xingando, entendeu? E aí assim, ó, que você desce do camburão, o cara te desalgema e algema você com o outro. Sabe? E vai algemando na fila, assim você vai andando lá para dentro da DPE. Chega na frente de uma jaula lá, eles vão separando você e jogam você lá dentro sem algema, entendeu? E você vai lá pro fundo sentar, cara. E aí começa a sua história de identificação, de maus tratos, de falta de respeito, coisas que você não acredita que seja dessa forma, né? Apesar de a gente necessitar da polícia e que ela tem que lidar com pessoas perigosas, às vezes, né? Pessoas duras, né? A falta de respeito com o ser humano faz com que surja de dentro dele o animal que existe em todo ser humano, entendeu? Um animal que, quando acuado, ele vai mostrar suas garras e vai mostrar os seus dentes. Um animal que, quando preso numa jaula, maltratado, sabe? Usurpado, oprimido, vai trazer um resultado disso quando ele se sentir solto. Isso tem que mudar. Tem que mudar. Obrigado aí pela audiência, tá? Obrigado por terem assistido tão longo o vídeo. E obrigado pelo like, se você gostou. Se não gostou, não precisa dar o like. Pode ser sincero aí, tá de boa pra mim, não tem problema. Não estamos aqui por causa de like. Estamos aqui por causa do ativismo e da situação que a cannabis está no Brasil e deve ser
modificada, mudada. A lei tem que ser mudada. Tamo junto. Obrigado.